Bom, gente, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central formalizaram a criação de um grupo executivo para estruturar um sistema nacional de registro, rastreabilidade e controle da cessão de créditos de precatórios. A ideia é criar uma estrutura integrada para dar mais controle e também transparência à negociação desses créditos. Bora entender um pouco mais sobre esse cenário juntos, entender como é que isso deve funcionar com José Luiz Rodrigues, sócio fundador da JL Rodrigues. Bem-vindo aqui no CNN Money, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado aos assinantes da CNN pela audiência. Nós agradecemos pela presença. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como que vai funcionar, então, esse movimento e a importância de algo que realmente organize esse sistema de precatórios. Bom, primeiro, para iniciar, eu sou um especialista em regulação financeira e isso me leva a pensar um pouco como infraestrutura de mercado. Infraestrutura de mercado são as registradoras, que estão sendo ditas aí de forma bastante popular aí na imprensa. Elas organizam mercados de títulos, de papéis no mercado financeiro. E o precatório é um título emitido pela Justiça e que é incluído no orçamento do federal, estadual ou municipal. E hoje ele tem, a CNJ tem um sistema, tá, de controle de precatórios, tá, que está sendo desenvolvido, não está totalmente instalado ainda, mas a ideia do Conselho Nacional de Justiça foi convidar o Banco Central, que cuida das infraestruturas de mercado, para conversar um pouco, mas parece que o convite foi feito também para o CNJ, convidou as infraestruturas de mercado via associação, convidou os cartórios, tá, para conversar sobre esse tema bastante importante. Perguntar, José, por que na sua avaliação é necessário criar essa estrutura nacional para lidar com essa negociação desses créditos? Porque a fragilidade que existe nesse tipo de papel é exatamente isso, você não tem um controle nacional. Então, todo mundo que quer negociar isso, tem um mercado secundário hoje, mas um mercado inseguro. O mercado tem que buscar dados em diferentes fontes para poder saber se um papel ou se um precatório emitido realmente é aquilo, realmente quais são os dados, o que ele significa, se ele é de um valor já incontroverso. Então, isso tudo são informações que estão separadas hoje. O que faz a organização de mercado? A organização do mercado, vinda do CNJ, com a plataforma, com o apoio das infraestruturas de mercado, dos cartórios ou toda a estrutura necessária, tende a trazer a unicidade do documento, a transparência e a publicidade. Então, isso faz com que os documentos fiquem registrados, né, ficam de forma analógica, de forma digital já, venham para o mundo, sejam desmaterializados, e com isso fica muito fácil de você pesquisar sobre esses documentos no mercado e provavelmente ter futuramente um novo instrumento aí de crédito, um novo instrumento de dívida já de forma fácil de ser negociado. Esse maior controle pode, por exemplo, diminuir os descontos aplicados na compra dos precatórios ou não? Olha, todo o mercado que é organizado, eu vou pegar um exemplo claro aí de você ter um gravame de veículos, que é uma coisa que todo mundo conhece. Você transfere lá no Detran, seu veículo compra e vende hoje via digital. Isso quando foi lá atrás, né, quando veio para esse mundo, ele trouxe uma redução de taxa muito grande nos financiamentos de automóvel. Então, é lógico que o mercado organizado ele traz mais segurança, com isso tem um mercado maior, tá? E a tendência é que os deságios, né, na compra sejam reduzidos, sim. Perfeito. Ao mesmo tempo, a burocracia pode tornar a negociação desses créditos mais cara ou mais lenta ou não? O ideal realmente é facilitar esse processo. Na verdade, Muriel, a gente vai tirar a burocracia, né? Porque a burocracia hoje é o quê? O que é? Sendo muito claro, um documento é emitido lá pelo juiz numa ação qualquer que o cidadão ou que a empresa pediu. A partir daquele momento, ele manda emitir o precatório. Esse precatório é pedido lá para o presidente do Tribunal de Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça emite esse precatório. E, logicamente, que o Estado, o município ou o governo federal está acompanhando isso via sua procuradoria e é obrigado a colocar no seu orçamento. Então, tem uma burocracia toda. E ainda tem aquelas coisas das instâncias, né, de julgamento, você pode ter um valor não controverso. Então, hoje tem uma burocracia muito grande. Bom, daí, quando o precatório chega na mão do interessado, do cidadão, o que acontece? Ele pega, ele tem lá o documento, ele tem um documento de valor, do valor que ele tem direito a receber,
e ele tem que ir com esse documento ao mercado. Ele vai ao mercado hoje, ele tem que lavar uma escritura de venda, porque talvez ele não venda ele inteiro, venda um pedaço, e aí começa o grande problema da liquidez do papel e a dificuldade burocrática. Quer dizer, eu tenho que achar um comprador, eu tenho que falar quanto eu quero vender daquele meu papel, né? E daí a formalidade toda, passar por cartório, registro, escrituras, documentação, liquidação disso. E é um processo todo, quer dizer, que não tem uma unicidade hoje, não tem uma uniformidade de processo. Isso tudo, quando for uniforme, você tiver sistemas já que se conectam, que se interoperam, fica muito mais fácil disso acontecer. Perfeito. Até aproveito para perguntar se esse novo sistema pode impedir, por exemplo, que o mesmo precatório seja vendido para mais de uma pessoa ou para mais de uma instituição. Esse é o grande interesse, Muriel, quando você fala em organização de mercado, tá? Porque quando você fala no princípio da unicidade, é exatamente isso, tá? Você pegar vários documentos que já existem no mercado, tem um exemplo bastante recente, né, que são as duplicatas escriturais que o Banco Central acabou de regulamentar, tá? A duplicata é uma emissão de um documento pelo comércio, não é uma emissão bancária, tá? E hoje o sistema financeiro e as infraestruturas de mercado vão escriturar isso. O que quer dizer isso? Eu posso tratar esse sistema da unicidade e publicidade para que ele seja um documento único. Muito bem, nós conversamos com o José Luiz Rodrigues, sócio fundador da JL Rodrigues. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade e pela conversa aqui no CNN Money, viu? Obrigado, tomara que eu tenha ajudado a esclarecer o tema. Ajudou, Muito obrigado com pelo certeza. convite. Obrigada, uma boa tarde para você. Muito obrigado, até logo, boa tarde.